Bem-vindos ao nosso podcast da Icro Digital, hoje com o tema Aproximação da Indústria com a Universidade para melhor desenvolvimento de tecnologias para o aumento de produtividades. Nós estamos recebendo hoje aqui o professor Dr. Cláudio Pierre Carlan, diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Bem-vindo, professor Carlan, ao nosso podcast. Muito obrigado, Armando, pelo convite. É uma grande honra estar participando desse debate, né? dessa conversa, demonstrando a importância da empresa e universidade, essa parceria empresa e universidade. Então é um trabalho que nós estamos desenvolvendo com a ICRO já há um bom tempo e é muito importante para todos nós e eu novamente agradeço o convite e a honra de estar aqui. Obrigado, professor. Nós estamos, professor, nessa arena, no mercado nacional e mercado internacional, se é que nós podemos hoje distinguir, porque todo mercado hoje já é internacional. Nós vivemos cada vez mais dentro da indústria a necessidade do aumento da competitividade, do aumento de produtividade, e sabemos que esse aumento de produtividade, ele depende muito da inovação tecnológica. E sabemos também da dificuldade que as indústrias têm de investimentos para o desenvolvimento tecnológico. E por isso esse tema hoje é muito importante, porque de um lado nós temos a indústria vivendo essa dificuldade do aumento da produtividade e também do desenvolvimento tecnológico, e do outro lado nós temos a universidade, que é uma instituição com estruturas de laboratórios, pesquisadores, alunos bem formados para todo esse desenvolvimento tecnológico e que, na verdade, nós precisamos, de alguma forma, juntar tanto aqueles que têm os problemas quanto aqueles que são capazes de desenvolver essas soluções. Como o senhor vê hoje essas possibilidades, professor Carlan? Bom, Armando, essa ideia empresa, universidade, não é algo novo, né? Já começou nos Estados Unidos na década de 40, 50, né? Então, antes de existir a a cidade de Las Vegas, existiu a Universidade de Las Vegas. Porque é uma ideia norte-americana, já no governo Roosevelt, que depois entrou no governo, até o governo Lyndon Johnson, mais ou menos, pega nesse meio caminho o governo Kennedy também, que acontece desenvolver a região através de uma instituição de ensino. Então, foi mais ou menos o que tentaram realizar no Brasil com o Reúne. Então, ter uma universidade, um centro básico, X, estratégico, para desenvolver toda a região na questão turística, econômica, industrial, empresarial, educacional, saúde pública e assim por diante. Então, foi um sistema norte-americano que o Brasil implementou a partir do ano 2000. Porque o que acontece? A universidade ela tem a parte teórica e as empresas a parte prática. Então, unindo os dois, nós temos o melhor da teoria e o melhor da prática. E isso torna a empresa brasileira não só autossuficiente, como também competitiva. E isso é algo universal. Como você bem falou, hoje em dia não apenas as empresas, indústrias, universidades, saúde, tudo é internacional. Tudo é internacional, tanto para o bem quanto para o pior. Tivemos um exemplo, péssimo, infelizmente, né, da pandemia. Sim. Então, é algo universal. Então, é algo que não que o Brasil está começando, principalmente nas universidades federais. Porém, já é algo que já é no mundo ocidental. Aqui nos Estados Unidos, que eu falei na década de 30, 40, 50, depois veio com a USP e a Unicamp, na década de 70 e 80. Então, é algo fundamental para o desenvolvimento industrial, tecnológico brasileiro, a prática e a teoria. Então, vamos unir a prática das empresas com a teoria das universidades. Né? Professor Carlan, o senhor tocou um tema muito importante. E é um tema que eu enfrento com pesquisa e desenvolvimento dentro da Icro Digital.
Parece que esse muro que acontece entre a universidade e a indústria criou um jargão de que teoria é uma coisa e prática é outra. Então, e talvez esse jargão até acaba separando cada vez mais. E dentro da IcroDigital, para quem está ligado com pesquisa de natureza aplicada, se teoria é uma coisa e prática é outra, ou tem alguma coisa errada com a teoria, ou tem alguma coisa errada com a prática, porque tem que ser a mesma coisa. E nós estamos vivenciando essa experiência na IcroDigital justamente por ter a nossa empresa incubada dentro da Universidade Federal de Alfenas e trabalhando junto com a indústria. E quando nós vivemos essa experiência de juntar teoria e prática, eu posso dizer que o resultado é fabuloso, porque nós, dentro da IcroDigital, já temos tecnologias desenvolvidas de acordo com problemas reais da indústria e que atendem e que já aumenta a produtividade dessas indústrias, aumenta a disponibilidade dessas indústrias. Na sua opinião, professor Carlan, como quebrar esse muro de que teoria é uma coisa e prática outra, ou então esse muro que possa gerar essa interação entre a expertise, entre a pesquisa, que é fabulosa, que existe dentro de uma universidade, com as situações que impedem o aumento da produtividade na indústria? Bem, Armando, aí no caso eu sou obrigado a fazer o meia-culpa, né? Que infelizmente as universidades, de maneira geral aqui no Brasil, elas têm um viés muito conservador. A influência da Universidade de Coimbra, né, que é a Universidade de Coimbra que criou todo o nosso sistema normativo, legal, até por influência da colonização portuguesa aqui, né? A Universidade de Coimbra é uma universidade tradicional do século XV, lá, então, então nós temos esse viés conservador. O fundamental justamente foi a criação da incubadora, graças ao empenho da diretoria de inovação da Universidade Federal de Alfenas. O que acontece? Aí nós começamos a quebrar esse muro, que você bem comentou, né? Esse muro que separa a universidade das empresas, a teoria e da prática. Com isso, nossos alunos vão ter esse contato com a parte prática e a parte teórica. E a pesquisa, ela não é só, ela é desenvolvida na universidade, não apenas só na universidade. As empresas têm que gerar também, todas elas, essa importância da pesquisa, porque a pesquisa que vai torná-la cada vez mais competitiva. Um exemplo que eu dou, claro, né, que é a minha área é História e Arqueologia, né? Por exemplo, o que acontece com as escavações arqueológicas do grupo de pesquisa da Universidade de Barcelona, do CEIPAC, no Monte Testátil, em Roma. Então, é o primeiro grupo de pesquisa praticamente online, isso na década de 90. Até no mesmo ano que o Google entrou em funcionamento, o CEIPAC entrou também online. E com isso, desenvolveram um software para armazenamento do material arqueológico. Então, todo o material arqueológico encontrado no Monte Testátil, em Roma, esse software, ele arquiva esse material que fica disponível gratuitamente para todos. Então, isso aí quer dizer, é um grande avanço. E nós estamos falando de arqueologia, que por si só já é ultraconservadora, é uma ciência do século XIX, passou todo aquele processo. Então isso quer dizer, é possível essa união. Citei a arqueologia como exemplo semiária, mas é possível essa união em todas as áreas do conhecimento. E quem ganha? A universidade, a empresa e principalmente, que eu acho mais importante disso tudo, são os nossos alunos e a região em si. Né? Sim. O senhor tocou um tema também muito interessante, professor. Quando nós falamos, quando se refere à tecnologia, há uma questão que assombra sempre, que é justamente de que a tecnologia ela vai tirar empregos de pessoas. E lógico que quando nós estamos falando de integração, de alianças entre indústrias e universidade, nós também nos beneficiamos de que, se a inovação é contínua,
A formação não pode ser estática, a formação precisa ser contínua, ou seja, o desenvolvimento contínuo da competência é fundamental para a inovação do ser humano, para a inovação da sociedade, para a inovação das indústrias, da própria universidade. E quando nós falamos dessa interação entre universidade e indústria, nós também falamos da importância desse desenvolvimento dos profissionais que já estão formados trabalhando na indústria, mas que possam se empenhar num desenvolvimento contínuo através dessa relação com a universidade, com cursos extracurriculares, com pós-graduação, com doutorado, sim. É fundamental que os doutores também estejam dentro da indústria e essa é uma possibilidade muito importante para que a gente possa trazer esse desenvolvimento sem que a sociedade perda, logicamente, sem que haja perdas por questões profissionais e para que as indústrias também aproveitem cada vez mais toda essa formação que está vindo da universidade. Bem, primeiramente, Armando, eu indico um filme chamado Estrelas Além do Tempo. Fala sobre a questão da corrida espacial da NASA nos Estados Unidos, né? Então tem uma cena espetacular, inclusive a questão do racismo muito forte, né? Tem uma cena espetacular que estava começando a introduzir os computadores na NASA. Aí uma das engenheiras, por sinal, né? Que eram 3, né? Uma das engenheiras, né? Ela falou o seguinte, ela colocou o seguinte, eles reuniu a equipe dela, olha pessoal, é o seguinte, os computadores vêm para ficar. Então, ou vocês aprendam a lidar com eles, ou vão perder o emprego. Então, ela botou todo mundo para trabalhar, para estudar a questão da gerência, dos computadores, enfim, todo mundo. Com isso, aí, na hora, você vai ter que fazer isso assim, perfeito. A minha equipe tem que ir junto, porque elas já sabem trabalhar com tudo isso. Então, toda ela e a equipe foram transferidas e trabalhar na NASA nesse emprego. Quer dizer, ninguém perdeu o emprego. Porém, você tem que se especializar nisso. Com isso, você torna-se também um profissional mais procurado e mais atrativo, ou seja, tem que ganhar mais. Então, para você ganhar mais, você tem que estudar e tem que cada vez mais se aperfeiçoar na sua profissão. No século XIX, durante a segunda fase da Revolução Industrial, quando as máquinas começaram a serem utilizadas com mais frequência, né? Muitos trabalhadores achavam que iam perder o emprego por causa das máquinas, então começaram a quebrar as máquinas. Até que, não é isso, nós temos que se adequar que elas vieram para ficar. Então, quer dizer, à medida que os profissionais começaram a ficar cada vez mais aperfeiçoados, sabendo lidar com essas máquinas, aí eles começaram a exigir melhores salários, direitos trabalhistas, férias remuneradas, trabalhos, as 8 horas diárias de trabalhos. Então, começaram a exigir mais e serem mais qualificados. Foi o que vai acontecer depois no século XX. O que acontece com vários problemas, guerras mundiais, as mulheres tiveram que ganhar o mercado de trabalho. Agora, para elas trabalharem com aquelas máquinas, elas tiveram que estudar, tiveram que se especializar nisso. Então, tem que ganhar mais, tem que ter direitos trabalhistas. Então, tudo isso é uma coisa, envolve algo que ajuda a transformar em outra. Claro, tem muita confusão, muita briga, revoltas sociais, participação dos sindicatos, muitas vezes certo, muitas vezes errado, também tudo isso envolve, perfeito, mas sem um profissional capacitado, especializado, não tem como as empresas tornarem-se importante e competitiva. E esse profissional, à medida que ele vai se especializando, se tornando-se cada vez mais importante, vai ter que pagar mais, né? Perfeito, professor Carlan. E esse é um outro tema muito importante, porque quando nós falamos na evolução profissional, no desenvolvimento do profissional, além dos salários, além dos benefícios, também vem a possibilidade de internacionalização dessas atividades, até desse profissional desenvolver carreira internacional. Então, quando nós estamos lidando com tecnologias e principalmente quando nós conseguimos essa interação de universidade-indústria, universidade-empresa, é possível aproveitar esses recursos que existem dentro de uma universidade, como o professor Carlan, diretor de Relações Internacionais,
que nos possibilita, que é um dos que está trabalhando nessa possibilidade da Icru Digital se instalar em outro país, se instalar na Europa, em Moçambique, para atender também necessidades de indústrias do continente africano, e justamente possibilitando, trazendo essa oportunidade para que alunos possam se internacionalizar, desenvolver esses intercâmbios, para que os trabalhadores, profissionais, especialistas da Icru Digital possam ter essas oportunidades de carreira internacional, e isso aumenta o valor agregado, isso aumenta o desenvolvimento profissional da sociedade brasileira. O senhor poderia fazer um comentário sobre isso, professor Carlão? Bom, uma coisa que nós temos que deixar bem claro, Armando, eu citar novamente o exemplo das universidades norte-americanas. Eles fazem feirões, não é? Fazem feirões lá, anuais, onde as empresas vão atrás dos melhores alunos, os alunos que se interessam para trabalhar nessas empresas. Isso é normal. E, erradamente que penso, as universidades norte-americanas, elas não são privadas. Elas têm uma parte pública e uma parte privada. Exemplo, Harvard, 65% dela é pública, o restante é privado. Eles têm essa diferença. No mundo anglo-saxão, né? Menos na Alemanha. A Alemanha é totalmente pública. Né? Mas, por exemplo, no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, assim, uma parte pública e uma parte privada na maioria. Lógico, tem apenas as privadas, mas a maioria, as mais conceituadas, né? As mais antigas também, elas são uma parte pública e uma parte privada. Sim. Então, isso faz esse feirão. Por exemplo, a própria Ford, ela tem um prédio dentro de Harvard, do MIT, né? Também do Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tem um polo, tipo, mal comparando, tipo a nossa incubadora, um polo de desenvolvimento técnico-científico dentro da universidade. Por isso que esse papel da incubadora é fundamental. A questão de internacionalização, ela já nasceu com as universidades. Por exemplo, nós trabalhamos sempre com o sistema europeu ocidental. Então, por exemplo, as universidades que nós consideramos mais antigas, que é Salamanca e Bolonha, uma briguinha interna entre eles, né? Então, o que acontece? No sistema ocidental. Porém, já há relatos de, no século IX, no Império Muçulmano, já ter uma formação universitária. Inclusive, foi até era uma reitora, digamos assim, né? Chamada Fátima, que era uma mulher que organizou, digamos, a primeira universidade, mais ou menos um modelo universitário. E nós vamos seguir mais antigo ainda, vamos ver, já no século VIII, no Império Franco, com Carlos Magno, no Império Carolíngio, Carlos Magno começou as primeiras escolas, as chamadas escolas palacianas, que será um cerne dessas universidades, principalmente voltadas mais para a agricultura, para a questão teológica. Então, o que acontece? Por que é fundamental importância a internacionalização? Porque os melhores cursos de medicina não eram no mundo ocidental, eram no mundo muçulmano. Então, os alunos iam, principalmente para a Península Ibérica, onde ainda era um forte reduto da cultura muçulmana, estudar medicina. Então, em Salamanca, assim. E quem estudar direito, iam para Bolonha, que é mais tradicional. Estudar teologia, ia para Sorbonne, na França, né? Que até hoje tem perto de Notre Dame, tem o bairro Latino. Chamam de bairro Latino, que é depois de Notre Dame e entre a Sorbonne, porque as pessoas só falavam latim por causa da universidade. Por isso que até hoje tem o nome de bairro Latino. Por isso nós 24 horas no ar. Se quiser jantar 3 da manhã, vai no bairro Latino, que tem um restaurante aberto e preço acessível também por causa dos alunos. Né? Então, por isso que é importante esse processo internacional. Quanto à questão da incubadora, só existe no Brasil 4 incubadoras com esse viés internacional. De quantas universidades? A princípio são 68, federais são 68, menos 70. Então, dessas incubadoras internacionais são 4, hipótese essa atuação internacional. Então, graças a essa parceria com a Icru, e a Icru com esse viés internacional que a Icru tem com Moçambique, com Portugal, há uma possibilidade muito grande da incubadora
aqui da Unifal também ganhar essa chancela internacional, que é ótimo para Alfenas, para a região. Sim. E não é, isso é uma obrigação de qualquer universidade, pública ou privada, investir e desenvolver a região. Então, no momento, essa parceria é fundamental para que a nossa incubadora consiga esse viés internacional também. Ser uma das poucas, né? Que acredito que futuramente todas vão ter que correr atrás disso também. Perfeito. Professor Carlão, muitíssimo obrigado pela participação nesse podcast da ICO Digital. Eu quero convidar as indústrias, convidar universidades para que participem de outros encontros que podemos ter ou debates que podemos promover para aproximar a indústria, para aproximar as empresas da universidade e aproveitarmos melhor esses recursos de desenvolvimento tecnológico que nós podemos muito bem focar em resultados para as nossas empresas, para as indústrias e para a sociedade em geral. Muitíssimo obrigado, professor Carlão. A honra é toda minha, mano. Agradeço muito esse convite, em poder participar, em podermos dialogar sobre esse assunto tão importante, né? Tanto para as universidades, quanto para as empresas, quanto para a região, para Alfenas e região. E eu acho que é uma parceria que veio para ficar. E eu agradeço muito essa oportunidade. A Universidade Federal de Alfenas está sempre à disposição, eu também estou sempre à disposição. Qualquer coisa, só chamar, é uma grande honra sempre poder ajudar e participar desse debate que só tem a enriquecer cada vez mais, né? Todo esse trabalho que está sendo desenvolvido. Pois muito obrigado, então, pela participação nesse primeiro podcast da ICO Digital. Nós teremos outros com assuntos tão interessantes como este, e, aliás, esse é um dos assuntos que precisa ter continuidade. Então, a ideia é trazer empresários, trazer também outros dirigentes da Universidade Federal de Alfenas e de outras universidades, para que a gente possa enriquecer cada vez mais esse debate. Muito obrigado a todos.